Os Estados Unidos começaram a testar cães-robôs armados com espingardas e lançadores de granadas, enquanto robôs humanoides já estão aprendendo a dobrar roupas, pegar objetos frágeis e até servir chá com uma precisão assustadora graças à inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a Zipline ultrapassou 2 milhões de entregas com drones e quer transformar entregas em 10 minutos em algo comum nos Estados Unidos. E agora, uma empresa americana promete criar a primeira rede elétrica do espaço, transmitindo energia para satélites usando lasers ainda este ano. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. Os Estados Unidos começaram a testar cães-robôs armados com espingardas e lançadores de granadas em cenários reais de guerra urbana. E o mais impressionante é que essas máquinas conseguem atravessar escadas, terrenos destruídos e áreas perigosas, enquanto usam inteligência artificial para localizar alvos e calcular disparos com precisão. Enquanto isso, empresas militares aceleram uma corrida silenciosa para transformar robôs autônomos em soldados de apoio no campo de batalha. E a pergunta que começa a surgir é simples: quanto tempo falta para máquinas armadas se tornarem parte comum das guerras modernas? O novo sistema se chama Controller Operated Direct Action Quadruped, um robô militar quadrúpede desenvolvido pela empresa Skyborne Technologies para operações táticas de baixa intensidade. O projeto recebeu um contrato milionário do Departamento de Guerra dos Estados Unidos para testes avançados com tropas especiais americanas e aliados estrangeiros. O robô foi criado para operar armado com diferentes módulos de combate, incluindo espingardas calibre 12 e lançadores de granadas de 40 mm. Tudo isso conectado a um sistema inteligente de mira que utiliza visão noturna, detecção de alvos em tempo real e cálculos balísticos automáticos para aumentar a precisão dos disparos. O mais curioso é que o operador não precisa controlar cada movimento da máquina. O robô consegue caminhar sozinho por terrenos complexos, enquanto o soldado foca apenas na missão. Segundo a empresa, ele pode atravessar escombros, áreas florestais, escadas e ambientes urbanos destruídos, além de resistir à poeira e água em operações extremas. Os militares americanos também afirmaram que o treinamento para operar o sistema pode ser feito rapidamente, acelerando a adoção dessas máquinas em combate. Ao todo, serão entregues 14 cães-robôs armados e 28 módulos de armas para avaliação em campo durante os próximos testes militares. E existe um detalhe importante nisso tudo. O objetivo não é apenas criar um robô armado, mas desenvolver equipes híbridas entre humanos e máquinas. Ou seja, soldados reais atuando ao lado de robôs inteligentes em operações táticas cada vez mais perigosas. Enquanto alguns enxergam isso como avanço militar, outros começam a questionar até onde essa automação pode chegar quando máquinas armadas passam a tomar decisões em ambientes de combate. Os cães-robôs militares já deixaram de ser apenas protótipos experimentais e estão entrando oficialmente nos testes de guerra moderna dos Estados Unidos. E conforme inteligência artificial, sensores e armas autônomas evoluem juntas, o campo de batalha do futuro pode acabar ficando muito diferente do que conhecemos hoje. Quando máquinas armadas começarem a ocupar espaços cada vez maiores nas guerras, será que os humanos continuarão realmente no controle de tudo? Enquanto muita gente ainda debate se robôs humanoides realmente serão úteis no mundo real, uma empresa alemã decidiu acelerar tudo de uma vez. Milhares de máquinas sobre rodas já estão sendo preparadas para trabalhar dentro de fábricas reais, carregando caixas, organizando operações e funcionando praticamente sem parar. E o detalhe mais impressionante é que esses robôs não serão apenas máquinas isoladas. Eles vão operar conectados em frotas inteligentes controladas por inteligência artificial. A questão agora não é mais se isso vai acontecer. É a velocidade com que essas máquinas começarão a ocupar funções que hoje dependem de seres humanos.
A empresa britânica Humanoid assinou um dos maiores acordos já feitos para a implantação de robôs humanoides industriais. A parceria foi fechada com a gigante alemã Schaeffler, uma das maiores fornecedoras de autopeças do planeta. O plano prevê colocar milhares de robôs humanoides sobre rodas dentro das instalações globais da empresa ao longo dos próximos anos. Os primeiros testes começam na Alemanha entre o final de 2026 e meados de 2027. Em uma das fábricas, os robôs vão trabalhar diretamente no transporte e manuseio de caixas dentro de ambientes de produção ativos. Já em outra unidade, as máquinas passarão por testes de integração antes da validação industrial em larga escala. Ou seja, não estamos falando mais de laboratório ou demonstração controlada. Essas máquinas já estão entrando no ambiente real de trabalho. E existe outro detalhe que chama atenção. Os robôs funcionarão através de um modelo chamado robô como serviço. Na prática, a Humanoid não venderá apenas as máquinas. Ela também cuidará da manutenção, atualizações de software, suporte técnico contínuo e gerenciamento completo das frotas. Isso significa que as empresas poderão contratar trabalhadores robóticos praticamente como quem assina um serviço na internet. Por trás de tudo isso está o sistema Kinet IQ, uma inteligência artificial criada para coordenar grandes grupos de robôs ao mesmo tempo. A tecnologia permite que diferentes máquinas trabalhem juntas, recebam tarefas automaticamente e reajam em tempo real aos problemas da fábrica. O sistema também consegue aprender com operações anteriores e reutilizar soluções bem-sucedidas em toda a frota. Em outras palavras, quanto mais esses robôs trabalham, mais eficientes eles ficam. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de toda essa história, porque durante décadas as máquinas substituíram o esforço físico repetitivo. Agora elas começam a avançar também sobre funções que exigem adaptação, tomada de decisão e coordenação inteligente. O que antes parecia distante já está sendo instalado dentro de linhas de produção reais neste exato momento. A automação industrial nunca avançou tão rápido, e os robôs humanoides parecem estar deixando de ser apenas protótipos impressionantes para se tornarem trabalhadores permanentes dentro das fábricas. A dúvida é que, quando essas máquinas começarem a operar em escala global, quantas profissões ainda continuarão exclusivamente humanas? Durante muito tempo, robôs humanoides até conseguiam andar e carregar objetos, mas bastava uma tarefa mais delicada para tudo dar errado. Agora isso começou a mudar. Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon desenvolveram um sistema que permite aos robôs entender pressão, equilíbrio e contato físico em tempo real. Na prática, os humanoides estão começando a sentir o ambiente ao redor deles. O novo sistema utiliza sensores táteis espalhados pelo corpo do robô para melhorar movimentos delicados e aumentar a precisão das tarefas. Em vez de depender apenas de câmeras, a inteligência artificial também interpreta toque, força e movimento ao mesmo tempo. Com isso, os robôs conseguiram executar tarefas muito mais complexas, como dobrar toalhas, organizar objetos, encaixar peças e até transportar itens frágeis sem danificá-los. O mais impressionante é que o sistema tenta prever o contato físico antes mesmo dele acontecer completamente. Os pesquisadores também separaram o equilíbrio corporal da manipulação das mãos. Enquanto uma parte da inteligência artificial mantém o robô estável, outra controla os movimentos precisos dos braços e dedos. Isso deixou os humanoides muito mais coordenados em ambientes reais. Segundo os testes, o desempenho foi muito superior aos sistemas anteriores, e os pesquisadores já afirmam que essa tecnologia pode acelerar o uso de humanoides em fábricas, serviços e até dentro de casas. A diferença agora é que esses robôs não estão apenas executando comandos. Eles estão aprendendo a lidar com delicadeza, adaptação e contato físico, de uma forma que aproxima cada vez mais as máquinas das capacidades humanas. E quando robôs começarem a realizar tarefas delicadas, melhor do que pessoas. Quanto tempo falta para eles entrarem de vez no cotidiano? Energia sempre foi um dos maiores limites da exploração espacial. Satélites dependem de painéis solares, missões têm tempo reduzido de operação e qualquer falha energética pode acabar com projetos que custaram bilhões. Mas uma empresa americana decidiu atacar exatamente esse problema, criando uma rede elétrica no espaço.
E o mais impressionante é que eles não estão falando de teoria distante. A empresa afirmou que ainda este ano pretende realizar a primeira demonstração de transmissão de energia óptica diretamente da órbita terrestre. Se isso realmente funcionar, o espaço pode deixar de ser apenas um ambiente de exploração e começar a virar uma verdadeira infraestrutura ativa para a humanidade. A empresa Starcatcher anunciou que arrecadou mais de 65 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento daquela que chama de primeira rede de energia espacial do mundo. A proposta é criar uma constelação com aproximadamente 200 satélites capazes de captar luz solar no espaço e transmitir energia para outras espaçonaves usando lasers ópticos multiespectrais. Na prática, isso permitiria que satélites e veículos espaciais permanecessem ativos por muito mais tempo, sem depender apenas da energia gerada pelos próprios painéis solares. E segundo a empresa, o sistema poderá fornecer até 10 vezes mais energia para satélites próximos, sem exigir grandes adaptações técnicas. O projeto já começou a sair do papel. No ano passado, a Starcatcher afirmou ter estabelecido um recorde ao transmitir eletricidade a longa distância no Centro Espacial Kennedy, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Agora, o próximo passo será testar a tecnologia diretamente no espaço ainda este ano. Só que existe outro lado dessa história. Quanto mais satélites entram em órbita, maior fica o risco de congestionamento espacial e colisões. Especialistas já alertam há anos sobre a chamada Síndrome de Kessler, um possível efeito cascata, onde destroços espaciais começam a gerar novas colisões continuamente, tornando certas regiões da órbita praticamente inutilizáveis. E enquanto empresas planejam internet orbital, centros de dados espaciais e agora até redes elétricas fora da Terra, uma pergunta começa a surgir com força. Será que estamos construindo o futuro da civilização? Ou apenas levando os problemas da Terra para cima das nossas cabeças? A ideia de transmitir energia no espaço parecia distante há poucos anos. Agora, empresas privadas já estão captando milhões para transformar isso em realidade, enquanto satélites começam a assumir funções que antes pertenciam apenas à infraestrutura terrestre. O espaço está deixando de ser apenas um local de pesquisa. Ele está começando a virar um novo território econômico, energético e tecnológico. Mas quando a humanidade finalmente criar uma infraestrutura permanente fora da Terra, será que ainda vai existir limite para a expansão tecnológica humana? A logística está entrando em uma fase que parecia distante há poucos anos. Empresas dos Estados Unidos já estão usando drones autônomos para fazer entregas em poucos minutos, enquanto bilhões de dólares começam a ser despejados nesse setor. E agora, uma das maiores empresas desse mercado atingiu uma marca absurda: mais de 2 milhões de entregas comerciais feitas por drones. O detalhe é que isso não parece mais um teste tecnológico, está começando a virar infraestrutura real. A empresa Zipline anunciou que arrecadou mais de 600 milhões de dólares em novos investimentos e alcançou um valor de mercado de aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a companhia confirmou expansão para novas cidades americanas, incluindo Houston e Phoenix. Segundo a empresa, os clientes poderão pedir milhares de produtos diretamente pelo aplicativo, recebendo as entregas em cerca de 10 minutos. E o crescimento está acelerando rápido. A Zipline afirmou que suas operações aumentaram aproximadamente 15% por semana nos últimos meses. Os drones da empresa já percorreram mais de 125 milhões de quilômetros em voos autônomos, realizando milhões de entregas sem registrar acidentes graves. Além disso, novos centros de operação estão atingindo 100 entregas diárias em apenas 2 dias, algo que antes levava semanas. E enquanto empresas como Walmart também expandem redes de entrega aérea, começa outra discussão inevitável. O que acontece quando máquinas conseguem entregar produtos mais rápido, mais barato e praticamente sem intervenção humana? Os drones estão deixando de ser apenas tecnologia experimental e começando a ocupar espaço no funcionamento diário das cidades. O que hoje parece novidade pode acabar virando algo comum em poucos anos. Porque depois das entregas, provavelmente virão novas funções automatizadas circulando sobre nossas cabeças o tempo inteiro. Quando o céu das cidades estiver cheio de máquinas trabalhando sem pilotos,
Será que isso ainda vai parecer normal para as pessoas? A automação acaba de entrar de vez no setor de energia. Uma empresa dos Estados Unidos colocou robôs para instalar painéis solares em larga escala, e o resultado já começou a chamar a atenção da indústria inteira. O motivo é simples. Enquanto a demanda por eletricidade dispara, empresas procuram formas de construir usinas cada vez mais rápido. E agora, máquinas estão assumindo uma das tarefas mais pesadas desse processo. O robô Máximo conseguiu instalar mais de 100 megawatts de capacidade solar em um enorme projeto na Califórnia. Segundo a empresa responsável, a tecnologia quase dobrou a velocidade de instalação dos painéis em comparação aos métodos tradicionais. Utilizando inteligência artificial e visão computacional, o sistema consegue posicionar os painéis com precisão, mesmo em ambientes com poeira, vento e calor intenso. Em determinados modos, o operador apenas inicia o processo e o robô executa praticamente toda a instalação sozinho. A empresa também revelou que começou utilizando apenas uma máquina, mas rapidamente expandiu para uma frota de robôs trabalhando ao mesmo tempo. A versão mais recente já consegue instalar mais de um painel por minuto. O mais curioso é perceber como a inteligência artificial está deixando os computadores e entrando diretamente em trabalhos físicos cada vez mais complexos. Primeiro foram fábricas, agora são obras gigantescas de infraestrutura energética. E conforme empresas descobrem que robôs conseguem trabalhar mais rápido, sem desgaste físico e com alta precisão, a tendência é que essa transformação avance ainda mais rápido nos próximos anos. Se máquinas começarem a dominar até a construção de usinas solares, quanto tempo falta para outras profissões entrarem nessa mesma corrida tecnológica? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.